Testemunhos históricos acerca dos essênios. Quarta parte. Noto Giro, escreveu Josefo sobre os essênios. Existem também alguns dentre eles que cuidam de predizer eventos futuros, tendo sido educados desde a juventude no estudo da Escritura Sagrada, em diversas purificações e nos ditos dos profetas, e é muito raro que falhem em suas predições. Guerra dos Judeus, livro 2, capítulo 8, parágrafo 12. Josefo arrola 3 eventos em que os essênios profetizaram com precisão. No primeiro, após a morte de Simão Macabeu, assumiu o poder seu filho João Hircano I, que governou a Judéia de 134 a 104 a.C. Hircano I desconfiou que seu irmão Aristóbulo tinha a pretensão de tomar-lhe a coroa, e injustamente ordenou sua morte. Isto já havia sido profetizado por um essênio chamado Yehudá, Judas, que chegou a dizer o dia exato da morte de Aristóbulo, bem como o local da morte, a Torre de Estratão. Como o dia estava chegando ao final e Aristóbulo permanecia vivo, Yehudá, o essênio, ficou preocupado com que sua profecia caísse por terra, porém, tudo ocorreu exatamente como predissera. Não é, pois, de admirar que um certo Judas, Yehudá, essênio de nascimento, cujas predições jamais deixavam de ser verdadeiras, tendo visto Antígono subir ao templo, disse aos discípulos e amigos que costumavam segui-lo para verificarem os efeitos daquela ciência que o fazia penetrar o futuro e que ele quisera estar morto, porque a vida de Antígono faria conhecer a superfluidade de suas predições, pois afirmara que ele morreria naquele mesmo dia, na Torre de Estratão, o que era impossível, porque ela distava de Jerusalém uns 600 estádios, e a maior parte do dia já se havia passado. Quando ele assim falava, vieram dizer-lhe que Antígono fora morto num lugar subterrâneo com esse mesmo nome, Estratão, que tem uma torre à beira-mar, chamada depois Cesareia. Essa semelhança de nomes havia sido a causa de sua confusão e inquietação. Obsite, página 608. Josefo ainda registra que o essênio Yehudá, Judas, antes da consumação da morte de Aristóbulo, estava admirado que sua profecia pudesse falhar, visto que sempre acertava ao prever os eventos futuros, e constantemente era consultado pelas pessoas. Judas, Yehudá, da seita dos essênios, tinha tal conhecimento do futuro, que suas predições jamais deixaram de ser verdadeiras e tinham-lhe conquistado tal fama, que ele era sempre seguido de grande número de pessoas que o consultavam. Quando esse bom velho viu Antígono entrar no templo, voltou-se para eles e exclamou, como se há de viver mais, depois que a verdade morreu? Posso duvidar de que uma coisa que eu predisse seja falsa, vendo, como eu vejo, com meus próprios olhos, Antígono ainda com vida, ele, que eu julgava dever ser hoje morto na Torre de Estratão. E como isso se poderia realizar, pois ela está longe daqui 600 estádios e estamos na 4ª do dia. Depois que Judas, Yehudá, havia falado deste modo e repassava com tristeza certas coisas em sua mente, vieram dizer-lhe que Antígono tinha sido morto, num lugar subterrâneo que tem o mesmo nome que a Torre de Estratão, que está em Cesareia, à margem do oceano. Fora essa semelhança de nomes que o havia enganado. Obsite, página 1013. Outro essênio, chamado Menachem, Manaém, profetizou para a criança Herodes, que ela reinaria entre os judeus. Se não bastasse, acertou com precisão ao mencionar que seria um famoso governante, Herodes, o Grande, 73 a.C., a 4 depois de Cristo, mas que a impiedade lhe seria peculiar. Percebe aqui no final da narrativa Josefo afiança que os essênios recebiam de Elohim o dom da profecia porque viviam em santidade. Um essênio, de nome Manaém, Menachem, que levava uma vida muito virtuosa e era louvado por todos, recebeu de Deus o dom de predizer o futuro. Tendo ele visto Herode, ainda bastante jovem, estudar com as crianças de sua idade, disse-lhe que ele reinaria sobre os judeus. Herode, julgou que ele não o conhecia ou que estava zombando dele, por isso respondeu-lhe que bem via que ele desconhecia a sua origem e o seu nascimento, que não eram tão ilustres que o fizessem esperar tal honra. Manaém, Menachem, retrucou, sorrindo e dando-lhe uma palmadinha nas costas, eu vos disse e vos digo ainda que sereis rei e reinareis venturosamente, porque Deus assim o quer. Lembrai-vos então desta pancadinha que vos acabo de dar, para indicar as diversas mudanças de sorte,
E nunca vos esqueçais de que um rei deve ter continuamente diante dos olhos a piedade que Deus lhe pede, a justiça que deve ministrar a todos e o amor que é obrigado a ter pelos seus súditos. Mas sei que não o fareis quando fordes elevado a tão alto grau de poder. Pois sereis feliz em tudo mais e digno de glória imortal tanto quanto sereis infeliz por vossa impiedade para com Deus e vossa injustiça para com os homens. Mas não podereis escapar à vista desse Senhor soberano do universo. Ele penetrará os vossos pensamentos mais ocultos, e experimentareis no fim de vossa vida os efeitos de sua cólera. Herode, não deu então grande importância a essas palavras, mas quando se viu elevado ao trono e em tão grande prosperidade, mandou buscar Manaém, Menachem, e perguntou-lhe sobre a duração de seu reinado, se chegaria a 10 anos. Ele respondeu, de 20 a 30, sem nada determinar de positivo. Herode, muito satisfeito com essa resposta, despediu-o com muita gentileza e depois disso tratou sempre os essenos muito favoravelmente. Não duvido de que isso, para muitos, pareça inacreditável. No entanto, julguei dever relatá-lo, porque há vários dessa seita aos quais Deus se digna revelar os seus segredos, por causa da santidade de sua vida. Obsite, páginas 726 e 727. Josefo ainda cita a profecia de Simeão, o essênio. O soberano, antes de receber ordem de vir a Roma, ter com Augusto, tivera um sonho, que ele contara aos amigos. Parecia-lhe ver 10 espigas de trigo maduras e cheias de grãos e os bois as comiam. Despertando, pensou não deixar de dar importância a esse sonho e mandou buscar os mais peritos na interpretação dos mesmos, mas, como eles não estavam de acordo, um dentre eles, de nome Simão, essênio, rogou-lhe que perdoasse, se tomava a liberdade de lhe dar a explicação e disse-lhe em seguida que aquele sonho pressagiava uma mudança de fortuna, que não lhe seria favorável, porque os bois são animais que passam a vida num trabalho contínuo e lavrando a terra, fazem-na mudar de lugar e de forma. As 10 espigas significavam 10 anos, porque não se passa um ano, que a terra não produza novos grãos, numa revolução contínua, e assim, no fim de 10 anos terminaria também o seu governo. 5 dias depois que Simão, assim lhe dera a explicação do sonho, o seu representante de Roma trouxe-lhe a ordem de acompanhá-lo até Augusto. Obsite, páginas 827 e 828. Além da semelhança entre Ezim, essênios, e Netzarim, nazarenos, no tocante ao dom espiritual da profecia, destaca-se ainda outra similitude quanto aos conceitos de eleição e predestinação. Eis a anotação de Flávio Josefo. Havia então entre nós 3 seitas, divergentes nas questões relativas às ações humanas. A primeira era a dos fariseus, a segunda, a dos saduceus, a terceira, a dos essênios. Os fariseus atribuem certas coisas ao destino, porém nem todas, e creem que as outras dependem de nossa liberdade, de sorte que podemos realizá-las ou não. Os essênios afirmam que tudo geralmente depende do destino e que nada nos acontece que ele não determine. Os saduceus, ao contrário, negam absolutamente o poder do destino, dizendo que ele é uma quimera e que as nossas ações dependem tão absolutamente de nós, que somos os únicos autores de todos os bens e males que nos acontecem, conforme seguimos um bom ou um mau conselho. Obsite, página 590. Nos manuscritos do Mar Morto, fica patente o pensamento essênio de que Elohim está no controle de todas as coisas e que molda o destino de acordo com seus decretos, inclusive em relação a seus eleitos. Do Elohim, de conhecimento, provém tudo o que é e o que será. Antes que existissem, fixou todos os seus planos e quando existem completam as suas obras de acordo com as suas instruções, segundo o seu plano glorioso e sem mudar nada. Regra da comunidade, coluna 3ª, 15 a 16. Faz firmes na justiça todas as suas obras, e levanta o filho de tua serva para estar eternamente em tua presença, como quiseste para os eleitos da humanidade. Regra da comunidade, coluna 11, 16. Porém, a força e o poder e uma grande cólera com chamas de fogo pela mão de todos os anjos da destruição contra os que se apartam do caminho e aborrecem o mandamento, sem que haja para eles nem resto nem escape. Pois Elohim não os escolheu no começo do mundo, e antes que fossem estabelecidos ele conheceu suas obras. Documento de Damasco, coluna 2, 5 a 7.
Pois há uma multidão de santos no céu e um exército de anjos em tua morada santa para louvar teu nome. E aos eleitos do povo santos estabeleceste para ti, para organizar os exércitos de teus eleitos em seus milhares e em suas miríades, junto com teus santos e com teus anjos. E o povo dos eleitos dos céus triunfará. Regra de guerra, coluna 12, 1, 2, 4 e 5. Tu nos destinaste. Regra de guerra, coluna 13, 18. Consta dos escritos da Brit Hadash, Aliança Renovada, Novo Testamento, os mesmos ensinamentos sobre eleição e designação prévia de todas as coisas, predestinação. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Yosham não Marcos 13 e 20. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8 e 33. Shaul, Paulo, servo de Elohim e emissário de Yeshua HaMashiach, para promover a fé que é dos eleitos de Elohim e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Tito 1:1. Não me escolhestes vós a mim, mas eu, Yeshua, vos escolhi a vós. Yochanan, João 15 e 16. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Elohim, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, determinou antecipadamente, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8 e 28 a 30. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Elohim, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó, mas odiei Esaú. Romanos 9 e 11 a 13. Mas, ó homem, quem és tu, que a Elohim replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem olheira poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Elohim, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou. Romanos 9 20 a 24. Logo, tanto os senos quanto os nazarenos atribuem a Elohim o controle do destino e a designação prévia de tudo o que ocorre na face da terra, inclusive elegendo de antemão aqueles que serão declarados justos e aqueles que hão de ser punidos como ímpios. Surge, então, a seguinte pergunta: será que esta predestinação exclui o livre-arbítrio do homem? Se tudo já foi decretado na eternidade passada, há para o homem a liberdade de escolha entre o bem e o mal. Pensava a seita cunhânica que o Eterno colocou diante do homem duas direções, e o livre-arbítrio deveria ser exercitado para escolher o que o seguir. Ele criou o homem para dominar o mundo, e pôs nele as direções, para que caminhe por elas até o tempo de sua visita. São as direções da verdade e da falsidade. Do manancial da luz provém as gerações da verdade, e da fonte das trevas as gerações de falsidade. Na mão do príncipe das luzes está o domínio sobre todos os filhos da justiça, eles andam por caminhos de luz. E na mão do anjo das trevas está todo o domínio sobre os filhos da falsidade, eles andam por caminhos de trevas. Regra da comunidade, coluna 3, 17 a 21. Para os essênios, a soberania de Elohim ao controlar o mundo não impede a liberdade humana de optar entre o caminho da justiça, prescrito na Torá, e o caminho da impiedade. Existe na alma do homem uma luta entre o bem e o mal e o predomínio de um ou de outro depende da manifestação volitiva. Até agora os direcionamentos de verdade e da injustiça disputam no coração do homem e caminham em sabedoria ou ignorância. Regra da comunidade, coluna 4, 23. Esta é a regra para os homens da comunidade que se oferecem involuntariamente para converter-se de todo o mal e para manter-se firmes em tudo o que ordena segundo a sua vontade. Regra da comunidade, coluna 5,
1. Então, os eleitos são aqueles que impuseram sobre suas almas o desejo maior de arrepender-se de seus pecados e de fazer techuvá, retorno, a Torá, instrução celestial que indica o caminho da justiça. Atente para a transcrição abaixo, que não é o Eterno que determina ao homem o arrependimento, mas sim a própria pessoa que impõe o retorno em sua própria alma, para fazer, convosco uma aliança e com todo Israel. Por isso o homem imporá sobre sua alma retornar, techuvá, a Torá de Moisés, pois nela tudo está definido. Documento de Damasco, coluna 16, 1. Esta mesma cosmovisão de techuvá, retorno à Torá e a Elohim, foi o que marcou o ministério de Yeshua e dos Nitzarim, nazarenos. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar: abandonem seus pecados e façam techuvá, retorno, para Elohim, pois o reino do céu está próximo. Matitiahu, Mateus 4,17. Kefá, Pedro, respondeu-lhes: abandonem o pecado, façam techuvá, retorno, para Elohim, e cada um de vocês seja imerso pela autoridade de Yeshua HaMashiach, para o perdão de seus pecados. Maseish Lishim, Atos 2:38. Ora, se o homem é chamado ao arrependimento e ao retorno à Torá e a Elohim, poderá aceitar ou rejeitar a mensagem, ou seja, é livre em sua vontade. Seguindo a linha essênia, escreveram os Nitzarim que o Eterno deseja salvar todos os homens, e não apenas os eleitos, e alguns irão aceitar o chamado, o que confirma a existência do livre-arbítrio. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Yoshanã, João 6:40. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Matitiahu, Mateus 24:13. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. Matitiahu, Mateus 23:37. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam de morada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Kefá Beit, 2 Pedro 3:9. Porquanto a graça de Elohim se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Tito 2:11-12. A Ruach, Espírito, e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Giuliana, Apocalipse 22:17. Desta sorte, evidencia-se que tanto os essenos quanto os nazarenos compartilhavam da crença de que a designação prévia de todas as coisas, predestinação, por Elohim, é plenamente compatível com o livre-arbítrio. Aliás, esta mesma ideia é albergada pela Mishnah e pelo ensinamento rabínico. Tudo está previsto, e o homem tem o seu livre-arbítrio. Avot 13:19. Na realidade, Rabi Akiva toca num dos problemas mais espinhosos da teologia judaica, a onisciência ou o conhecimento prévio do Todo-Poderoso versus livre-arbítrio do ser humano. Quando dizemos que ele sabe tudo, queremos dizer não somente o passado e o presente, mas também o futuro, antes que ele ocorra. Para muitos, isto conflita com o livre-arbítrio humano. Se o Todo-Poderoso já sabia ontem que eu iria pecar, então que outra escolha eu poderia ter? Minha ação não está predestinada? Na nossa Mishnah, Rabi Akiva afirma que ambos os princípios ocorrem. O judaísmo, diz ele, aceita tanto a onisciência divina quanto o livre-arbítrio humano. Como diz o documento sagrado, eu coloquei diante de ti a vida e a morte, a benção e a maldição, portanto, escolhe a vida. Devarim, Deuteronômio 30:19. O Eterno já sabe qual será sua escolha, e no entanto, por mais paradoxal que isto possa parecer, você tem plena liberdade de opção. Irving M. Bunin, Ética do Sinai, 2009, página 185. Fim das citações e análises acerca dos escritos de Josefo sobre os essênios, faz-se Mr. perscrutar o projeto cumrânico de batalha espiritual e que fortemente influenciou os Nitzarim, o que se faz no próximo tópico. Por Tzadok Ben Derek. Fonte.
judaismonazareno.org. Fim.